Desafio Brasil-Argentina. Tem mais vida, nossa vida em teus seios mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil é símbolo, seja estrelado. Ouro dessa flâmula, no futuro e glória do passado. Mas que essa justiça paga forte, verás que um filho seu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, dentre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vamos para o desafio Brasil e Argentina no ano especialmente importante para o pugilismo amador brasileiro. Nós teremos aqui no continente sul-americano a realização do Campeonato Sul-Americano e posteriormente no mês de agosto, em Havana, os Jogos Pan-Americanos. Portanto, brasileiros e argentinos com exclusividade aqui na sua TV Record vão nesse instante testar as possibilidades do pugilismo destas duas grandes escolas, com referência especialmente a esses dois grandes acontecimentos de 1991. Eduardo Savoia, o nosso repórter que colheu, aliás, a voz de Servílio de Oliveira, técnico da equipe brasileira de pugilismo, está já no tablado. Savoia, vamos ao primeiro movimento da nossa reportagem. Muito bem, Braga, amigos da Rede Record de televisão. Primeira luta marcada, peso mosca até 51 quilos, entre o brasileiro campeão Luiz Cláudio de Freitas, atleta da Bahia, contra o argentino Guilhermo Calizzano, que é o campeão também da Argentina. O árbitro será Cláudio Russo. Nós teremos aqui também, conversar aqui rapidamente, Servílio de Oliveira, porque esse desafio serve também como um preparativo para um teste para os Jogos Pan-Americanos, né, em Cuba. Sem dúvida. Nós temos atualmente duas equipes, né? Tem uma equipe que está competindo na Espanha e essa segunda equipe ficou aqui no Brasil também. Isso faz parte de uma seletiva. Aquele garoto que tiver assim uma boa participação e que tiver uma boa campanha, seguramente vai carimbar o passaporte para o Pan-Americano. Savoia, vamos então apresentar um pouco mais de Servílio de Oliveira. Você vai conhecer nesse Quem a Quem da sua TV Record agora um pouco mais acerca do Servílio, que é o técnico da seleção brasileira, desta equipe brasileira de pugilismo. Com vocês, portanto, o cartel de Servílio de Oliveira. O técnico da equipe brasileira é o grande Servílio de Oliveira, que como peso mosca foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do México em 68. Ele tem 42 anos e é paulista da capital. Aqui a meu lado, no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, o grande atleta brasileiro Sérgio Batarelli, campeão sul-americano dos super pesados de full contact. Um grande abraço para você, muito obrigado, Batarelli, pela presença. E vamos então à primeira luta desse desafio entre Brasil e Argentina, com as suas primeiras impressões. Ok, agora. Boa tarde, Braga e amigos da Record. A Argentina sempre tem tradição em boxe, tanto amador como profissional. O Brasil também é a grande força. E eu tô meio afastado um pouquinho do boxe por causa dos treinamentos para a próxima luta do dia 14 de abril. Então eu preferi esperar começar o primeiro round para dar algumas noções do que eu acho que vai acontecer. Ô Batarelli, o que costuma acontecer aqui ao longo dos confrontos entre Brasil e Argentina, pelo menos do lado amador, é que quando as lutas são realizadas na Argentina, a vantagem tem sido normalmente argentina. E quando as lutas são realizadas aqui em São Paulo, acontece exatamente o inverso, com vantagem brasileira. Bom, você viu, inclusive, acompanhou alguma coisa acerca do Servílio de Oliveira, que dirige a equipe brasileira. E vamos agora falar um pouco sobre o Carlos Martínez, que é responsável pela preparação dos pugilistas argentinos que se apresentam aqui com exclusividade pela sua TV Record. Carlos Martínez. O técnico do time argentino é Carlos Alberto Martínez, que nasceu na cidade de Misiones e tem 28 anos.
28 anos, fazendo sombra o pugilista brasileiro à sua direita, de calção verde. Ele faz a sombra junto a Servílio de Oliveira nos últimos instantes que antecedem ao primeiro assalto. Nós teremos 3 assaltos de 3 minutos por 1 de descanso, conforme o regulamento de amadores, do pugilismo amador. Uma luta, portanto, prevista para 3 assaltos na categoria dos moscas, cujo limite é de 51 quilos. Luiz Cláudio de Freitas pesou pela manhã 51 quilos, o representante do Brasil, enquanto Guilhermo Calissano, o argentino, pesou 49 quilos e 100 gramas. Que tem 21 anos e trabalha como eletricista de automóvel na Argentina. O brasileiro tem 23 anos e vive apenas do boxe. Cláudio Russo, o árbitro. Servílio de Oliveira transmite as últimas instruções ao seu pupilo. Medalha de bronze dos Jogos Olímpicos do México. Defendendo a Argentina no canto azul, orientado por Carlos Martinez, Guilhermo Calissano. Aí o argentino, protetor de cabeça azul, calção amarelo. Luiz Cláudio de Freitas. Luiz Cláudio de Freitas, esse baiano brasileiro, com o seu protetor de cabeça vermelho e o calção verde. E aqui a meu lado, o maior peso galo do mundo em todos os tempos, o meu querido Éder Joffre. Uma relação dos 10 maiores pugilistas do mundo em todos os tempos. Seguramente Éder Joffre não poderia faltar. É uma honra tê-lo ao meu lado aqui, junto às câmeras da TV Record. Éder Joffre. Telespectador, muito boa tarde, é um prazer, uma satisfação. Vai começar a luta e depois nós falamos, tá? Um abração a todos, por enquanto. Os pugilistas tentam já o primeiro contato. Essa é a diferença, uma das diferenças do boxe amador para o profissional. Eles saem já para a briga, não tem aqueles momentos de estudo, já saem diretamente para o contato. Trabalhando o brasileiro com a esquerda à frente. São os primeiros contatos. O brasileiro tentou a direita, indireto, passou no vazio. O argentino cruza a direita, passa também no vazio. São os primeiros movimentos da luta entre o brasileiro Luiz Cláudio de Freitas e Guilhermo Calissano. O brasileiro solta a esquerda, um pouco distante, mete a esquerda por dentro também. E eles vão para o primeiro clinch. Separados por Cláudio Russo. O argentino cruza a esquerda, atinge a parte do rosto do brasileiro. O brasileiro tenta trabalhar na linha de cintura. São contatos rápidos e rapidamente eles se afastam. Verifica-se equilíbrio nos primeiros momentos. O bom cruzado do argentino. Ótima resposta no direito também. Cruzado, um direto cruzado pelo brasileiro. E chegou a atingir flanco esquerdo da face do argentino. Recebeu outra pancada na altura da cabeça também o argentino. Os dois pugilistas trabalham sempre na linha da cabeça. Não há uma preocupação de trabalhar um pouco mais a linha de cintura, talvez para diminuir a velocidade, talvez fosse conveniente. Mas eles trabalham realmente com muita velocidade. É uma característica também dessa categoria, uma categoria muito leve, cujo limite máximo é de 51 quilos. Essa é a primeira luta do desafio Brasil e Argentina, com exclusividade aqui pela sua TV Record. O brasileiro mete bem a direita por cima outra vez, você sentiu indireto, vai marcando seus pontos, meteu a esquerda num cruzado curto, bastante eficiente, marca mais pontos. E mete a esquerda, mete a direita, trabalha em sequência, na linha de cintura agora um pouco mais subindo para o peitoral. O brasileiro mete em sequência com a esquerda, 1-2. 1-2, faz a sequência, mete a esquerda, tentou meter a direita no passo, na linha de cintura. Afasta-se, recolhe-se um pouco o argentino. Você observa que o argentino mete a esquerda agora com violência na linha de cintura do brasileiro. Foi provocado o clinch. Serão 3 assaltos de 3 minutos por 1 de descanso. Outro break determinado pelo Cláudio Russo.
E termina desta forma o primeiro assalto de Luiz Cláudio de Freitas e Guilhermo Calizano. Record, a TV gostosa de ver. Drible. A luva que bate forte e derruba é a mesma que calça suavemente a mão do pugilista. Drible, a marca dos campeões de todos os pesos. A meu ver, uma ligeira vantagem para o brasileiro, 20-19, a impressão de Éder Joffre. A minha impressão é como a sua, nem dúvida. Nós estamos aqui com a televisão, estamos assistindo um brasileiro um pouquinho maior que o pugilista argentino, jogando direitinho, com a esquerda na frente, e nas oportunidades que surgem, ele naturalmente tenta contra-golpear de direita. Eu quero acreditar que ele, sendo feliz numa dessas colocações, ele pode até ganhar por nocaute. Batarelli, como é que você viu? Eu concordo. Vamos abrir? Tá aberto. Daqui a pouco o Sérgio Batarelli também vem com as suas opiniões. Iniciado o segundo assalto de 3 minutos. O brasileiro movimenta-se, trabalhando com a esquerda contra a guarda do argentino. Troca o brasileiro à esquerda por cima contra o flanco direito da cabeça do pugilista Guilhermo Calizano. 49 quilos e 100. O argentino recebe a esquerda, colocada muito bem pelo brasileiro no rosto. O brasileiro cruza a esquerda, em situação difícil, determina russo break. O argentino estava tentando fazer o clinch, está numa situação delicada, supremacia do brasileiro, que mete a esquerda em sequência, 1, 2 vezes, cruza a direita agora. O argentino é perigoso, também no seu golpe, eles vão para o clinch, interrompe outra vez a arbitragem. Segundo assalto desta primeira luta. Moscas brasileiro e argentino. O argentino toca ligeiramente com a mão direita a face do brasileiro. O brasileiro abaixa bastante o rosto. E agora o argentino está sendo advertido. Abriu contagem. Abriu uma contagem preventiva. E aqui há uma diferença entre o boxe amador. Meteu a direita, cruzou, terminou a luta. Jogou a toalha. Nocaute técnico do brasileiro no segundo assalto desta primeira luta. Você viu que a situação era muito delicada. O juiz havia, o Cláudio Russo havia determinado uma contagem de proteção para o pugilista argentino. Nós estamos dizendo que há uma diferença entre o boxe amador e o boxe profissional nessa questão. É que os jurados não contam ponto quando há um knockdown. No caso foi apenas, ele abriu uma contagem protetora. Termina desta forma com vitória por nocaute técnico de Luiz Cláudio de Freitas do Brasil sobre Guilhermo Calizano da Argentina. A primeira luta do desafio entre brasileiros e argentinos aqui pela sua TV Record. Record, a nova rede nacional. Rola macio, rola redondo pelas quadras do mundo, mas ele conhece ela bem melhor. A emoção do esporte está de volta com as bolas drible. E não se preocupe, esta rola redondo e o mais importante, no rumo certo. Bola drible, a bola do gol certo. Neste domingo, 8 da noite, amores, desejos e frustrações. Eu me casei com ele porque me lembrava do meu pai. É mesmo? A confirmação do resultado oficial dessa primeira luta do programa do Desafio Brasil e Argentina, Savoia. Eu estou aqui com o Luiz Cláudio de Freitas. O Brasil começou bem essa jornada pugilística, vencendo até com uma certa facilidade. Eu tive a impressão que você encontrou bem a distância exata para o teu estilo, né? Meu estilo é sempre esse, né? Procuro no primeiro round ver a distância, né? No segundo, se eu já encontrei a distância no primeiro, no segundo eu já parto já pra cima, já sabendo que posso definir a luta por nocaute ou por ponto, né? Mas é assim que eu faço, né? Sempre assim, primeiro round, só estudando o adversário, o segundo eu parto já pra briga mais, né? O segundo não deu tempo nem pro homem respirar, né? No segundo eu nem tempo pra ele respirar, né? Um treinamento muito bom que eu fiz com o Servilho de Oliveira. Então, treinar duro agora, esperar o Pan-Americano agora, né? Fé em Deus me preparar bem. E fé em Deus traga uma medalha pro nosso Brasil, que isso é muito importante. Aí, a esperança do pugilista baiano, Braga. Vamos então ao resultado oficial dessa primeira luta da noite. A 1 minuto e 37 segundos do segundo assalto,
venceu o representante do Brasil, Luiz Cláudio de Freitas. Vitória, portanto, por nocaute técnico no segundo assalto de Luiz Cláudio de Freitas. Daqui a pouco nós teremos a segunda luta do programa. Peso na galo. Categoria dos galos, limite de 54 quilos, entre Jairo dos Santos do Brasil e Christian Rodrigues da Argentina. Você vai conhecer agora aqui no Quem é Quem da sua TV Record um pouco mais acerca desses dois pugilistas que farão a segunda luta do programa. O cartel do brasileiro Jairo dos Santos. Esse é o brasileiro Jairo de Moura Santos, 22 anos, pesando 54 quilos, tem 1,65 m de altura, 26 lutas, 23 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. É um pugilista técnico. Bom, exatamente na categoria do que deu o nosso fantástico Éder Joffre. Você conhece o Jairo dos Santos? Viu o Jairo dos Santos, Éder? Eu já vi o Jairo lutar lá no CMTC Clube. É um pugilista aguerrido, vocês vão ver inclusive pelo estilo de jogo dele. Ele não é tão alto, você vê que é até um pouquinho mais baixo lá que o Servilho. E quando o pugilista tem essa altura normalmente, ele naturalmente procura jogar como um tipo Mike Tyson, vamos assim fazer uma ligeira comparação, bem por longe, né? De longe, mas normalmente isso. Ele procura acossar o adversário, ir em cima. No corpo a corpo, é isso? No corpo a corpo, exatamente. Encurtar bem a distância devido aos seus braços serem mais curtos. Esperamos que ele, orientado pelo nosso querido campeão, Servilho de Oliveira... Que, aliás, começou muito bem, com uma linda vitória nessa primeira luta. Certo. E agora, Éder, vamos então para esse combate dentro da categoria que o consagrou, né, como um dos maiores atletas do mundo em todos os tempos. Que essa é a verdade, o Éder é uma dessas figuras excepcionais. Aqui no Brasil, comparável a Ayrton Senna, Nelson Piquet, a Maria Esther Bueno... Ademar Ferreira da Silva, figuras que realmente marcaram época na história esportiva brasileira. O argentino que ainda não apareceu é Christian Rodrigues. Vamos ao cartel, vamos nesse instante ao Quem é Quem de Christian Rodrigues. O argentino Christian Rodrigues, que pega Jairo de Moura Santos, tem apenas 17 anos e é da cidade de San Martín. Pesa 54 quilos e tem 1,60 m de altura. Apesar da pouca idade, já fez 18 lutas, venceu 12, empatou 3 e perdeu apenas 3. É um pugilista técnico. Quando o Jairo pesou hoje pela manhã 53 quilos e 400 gramas, o argentino Christian Rodrigues pesou 52 quilos e 600 gramas. Você tem alguma informação, Batarelli, o Sérgio Batarelli, acerca do Christian Rodrigues, além a margem ou além realmente desse cartel que nós apresentamos? Não. Para mim é uma surpresa o que vai acontecer em cima do ringue. Mas eu acredito que por estarmos no Brasil, o brasileiro deve vencer a luta. Porque o Brasil, pelo que a gente tem visto, que eu tenho acompanhado, tem mais eficiência nos golpes. Aí está o argentino, já também no tablado, e o nosso Eduardo Savoia, empunhando a nossa reportagem nesse desafio pugilístico apresentado com exclusividade pela sua TV Record. É uma curiosidade apenas, Braga, que você sabe que a vida do atleta amador aqui no Brasil é muito difícil, né? E o pugilista tem que trabalhar fora para poder sobreviver. Alguns, é claro, não têm o privilégio de não precisar trabalhar, mas são poucos esses pugilistas. No caso do Jairo dos Santos, ele é vigilante. E o mesmo acontece com o Christian Rodrigues, o pugilista argentino, que é metalúrgico na Argentina. Lá também o pugilista precisa trabalhar, pelo menos o amador. O árbitro dessa segunda luta do programa, Savoia. Daqui a instantes nós teremos a informação. Já os dois pugilistas... Délcio Gava. Meu amigo Délcio Gava, o árbitro. Délcio Gava, é o Gava. Gava jurado também, né? Durante muitos anos jurado. Também jurado. E o nosso Batarelli também é juiz e jurado de boxe. Vamos, portanto, acompanhar esse primeiro assalto da segunda luta em pesos galo. O argentino com o protetor de cabeça azul e o brasileiro com o protetor de cabeça vermelho.
primeiros movimentos. Ainda é uma luta bastante rápida. Você vê o cruzado de esquerda do pugilista argentino. O brasileiro tem a mão direita bastante levantada, uma boa postura. Uma boa colocação, tem a iniciativa do combate, metendo a esquerda contra a cabeça do adversário, preparando a soltura da direita, caiu, vai uma contagem protetora. Tive mais a impressão que escorregou, Éder. Foi escorregão, não houve queda, não houve sequer por soco, não. Agora cruza bem o brasileiro à esquerda, na altura do flanco direito da cabeça do argentino. Trabalhando na linha da cabeça, o argentino mete por dentro um excelente direto agora que atinge o brasileiro. Tem uma esquerda forte o argentino, hein? Ele se mantém a meia distância a essa altura. O brasileiro vai tomar a iniciativa do combate. Eles se examinam bastante, ficam olhando atentamente, fixamente nos olhos. E agora vão para diretamente do infighting para o clinch. Cruza a esquerda o argentino, sempre atacando na linha da cabeça. Ele tem uma esquerda realmente muito perigosa, solta com muita agilidade, trabalha em linha 2 vezes contra o brasileiro, que é obrigado a recuar. Demonstrando, no entanto, no meio de toda a atrapalhada, ele demonstra bastante segurança no conceito de defesa. Sai bem, ele faz o step side, foge do argentino e se livra do impacto maior dessa esquerda extremamente perigosa do pugilista argentino. Braga, posso fazer um comentário? O brasileiro está colocando os contragolpes perfeitos. O brasileiro, portanto, trabalhando mais na defesa. Nós já havíamos adiantado que ele é bastante eficiente nesse conceito. Enquanto o argentino tem o ataque, o conceito ataque, ele tem melhor presença nesse assalto bastante difícil para os senhores jurados. O argentino cruza a esquerda e a direita em cima na linha da cabeça do brasileiro. O brasileiro, no entanto, está bem postado com a sua guarda e consegue safar-se bastante bem. Tentou um upper agora com a esquerda. Chegou a balançar um pouco a cabeça do argentino. Tentou agora, o argentino meteu por a direita muito bem por dentro 2 vezes, atingindo o flanco esquerdo da cabeça do brasileiro. Meteu pela 3ª vez seguida, um direto bastante bom, mas recebeu um golpe na linha da cintura agora. Direita no baço, a esquerda no fígado, ele se assusta um pouco, o brasileiro cruza de forma sensacional à direita, atinge o pugilista argentino, meteu outra vez muito bem à direita, uma luta muito equilibrada e excelente, de excelente nível técnico até agora. O brasileiro tomando a iniciativa do combate, soltando a esquerda, prepara a direita e ele solta no vazio. O argentino tenta segurar, eu tenho a impressão que ele recebeu um golpe na linha de cintura e sentiu esse golpe. Provavelmente um golpe atirado com a esquerda pelo brasileiro no fígado. Ele está um pouco mais lento e procurando travar a luta, como você pode acompanhar com bastante clareza. Nesse momento o brasileiro tem o predomínio da luta e procura decidi-la. Determina Délcio Gava o break. Conversa com o argentino, faz uma admoestação, reiniciado o combate. O brasileiro tem a iniciativa, termina o primeiro assalto de uma luta realmente muito boa. Record, a TV gostosa de ver. Drible, a sapatilha que baila com leveza, é a mesma que protege os pés e os tornozelos com garantia. Drible, a marca dos campeões de todos os pesos. Batarelli. Pois não, Eduardo? Você não acha que o argentino se esquiva muito bem? Eu acho a luta, eu acho de nível técnico superior à primeira luta. Eu acho que esse combate é bem melhor que o primeiro, mas gostaria de ouvir o Batarelli, a sua opinião. Você tem aí o tape de alguns lances e mais importantes desse primeiro assalto. O argentino, ele abaixa a cabeça, mas fazendo falta, tanto que o árbitro já chamou a atenção dele. O brasileiro trabalha muito bem no contragolpe. Ele está deixando o argentino vir e está colocando os direto muito bom. Para mim, ganhou o brasileiro. Éder, a sua impressão, Éder? Sem dúvida, claro que o brasileiro ganhou, o brasileiro está mais posicionado dentro do ringue, um pugilista mais forte, no mínimo aparentemente muito mais forte que o argentino, mas o argentino nós podemos notar, é um pugilista vivíssimo, vivo demais, é rápido e procura contragolpear bem. O brasileiro tem que tomar cuidado, viu? Porque ele é forte mesmo, é valente ao extremo. E a luta, você pode acompanhar aí, a luta é franca, absolutamente franca. Eles vão para o combate e, aliás, é uma característica também bastante própria do pugilismo amador. Tem 3 assaltos para uma decisão, para não deixar nenhuma margem de dúvida. Os argentinos estão tentando fugir do peso da pressão do brasileiro, que me parece com maior envergadura, um pouco mais forte, um pugilista de melhor pegada, enquanto o argentino é bastante técnico, procura fugir, se esquiva muito bem, mas a iniciativa toda do combate a essa altura é do brasileiro.
O brasileiro trabalha com a esquerda, em sequência tomou um contragolpe violento pelo meio da guarda. Agora o brasileiro mete a esquerda, prepara a soltura do braço direito, não consegue soltá-lo. O argentino vai girando no sentido contrário ao do ponteiro dos relógios e com isso tirando a ação do braço direito do brasileiro. Essa é a intenção do argentino, rodar no sentido contrário ao movimento dos relógios para dificultar e tirar todo o impacto da soltura do braço direito do brasileiro, que trabalha com a mão esquerda à frente e a direita, que é o seu golpe forte, preparado para a soltura. Toca o argentino